Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a nossa aula 23 é correção, certo? A gente vai fazer a correção da atividade que começa na página 146. Essa atividade é referente ao conteúdo gênero textual ou tipologia textual, certo? Então, na página 146, começa a primeira questão com a tirinha do Chachado, que tem como personagem o Saci, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte: um dos personagens do texto é quem? É o Saci. Você já deve ter ouvido falar desse personagem ou conhecer, né, algumas histórias, a lenda do Saci, alguma história sobre ele, certo? O que é que você vai fazer nessa questão? Vai, o quê? Pesquisar, no caso, dá para pesquisar, certo? Pesquisar alguma coisa sobre ele para conhecer o melhor e descrever aqui algumas características do Saci, ok? Para quem não pesquisou ou se pesquisou pequenininho, a prova vai dar uma sugestão de resposta, que diz o seguinte: o Saci é um menino bastante travesso que protege as florestas e os animais. Ele é negro, certo? Possui apenas uma perna, né? Fuma um cachimbo e usa um gorro vermelho. Então, essas são as características que você pode dar para o Saci. A segunda questão diz: no segundo quadrinho, certo? Dona Cobra fez um pedido ao Saci. E o terceiro quadrinho é o resultado desse pedido. Olha só, aí o que acontece? Isso porque, como é um ser fantástico, o Saci pode falar com os animais. Então, por ele ser um ser fantástico, né, a lenda do Saci, então ele pode falar com os animais e compreendê-los, ok? Escreva nas linhas abaixo o que o Saci deve ter dito a Chachado para atender ao pedido da Dona Cobra. Então, a possível resposta é qual? É que Chachado, Dona Cobra pediu para tirar outra foto. Então, isso foi o que o Saci falou para o Chachado. Chachado, Dona Cobra pediu para tirar outra foto, ok? Vamos agora para a terceira questão, página também 146 ainda. Então, a terceira diz: ao repassar o pedido da Dona Cobra para o Chachado, o Saci utilizou o discurso direto ou indireto. Gente, recapitulando, discurso direto, certo? Tem aquelas marcas, como marcas de pontuação, como 2 pontos, travessão ou aspas, para indicar a fala do personagem, certo? Já o discurso indireto, o escritor, o autor, é quem fala, o narrador é quem vai falar por quem? Pelo personagem. Então, não tem essas marcas de pontuação, nem os 2 pontos, nem as aspas, certo? Então, aqui, ó, na fala de quem? Do Saci, quando ele falou para Chachado, foi utilizado o discurso indireto. Por que foi utilizado o discurso indireto? Porque ele transmitiu o que a Dona Cobra falou, certo? Não foi a fala da Dona Cobra que estava sendo mostrado na tirinha. Foi Chachado, aliás, o Saci, que falou o recado da Dona Cobra, certo? Na quarta questão, até agora, você já viu neste livro vários exemplos de textos como esse, ok? De tirinha. Você saberia dizer qual é esse gênero textual? Então, a Pro já acabou respondendo. Aqui é o quê? É uma tirinha, certo? Tira ou tirinha, certo? Na quinta, nesse gênero, as ações são apresentadas na sequência dos quadrinhos, que indica também a passagem do tempo. Pensando nisso, responda: qual é o tipo textual que prevalece nesse gênero? Então, vocês precisam diferenciar gênero textual de tipologia textual. O gênero é uma tirinha, uma tira, certo? Mas já o tipo de texto, ele pertence ao texto o quê? Descritivo, narrativo, dissertativo. Então, qual é que ele pertence? Ele pertence ao tipo de texto narrativo. Então, aí a tirinha é uma narrativa, certo?
Próxima questão, que é a sexta, diz o seguinte: como dissemos, sempre que produzimos um texto, temos uma intenção comunicativa. Defender uma opinião, expor informações ou ensinar algo. Qual foi a intenção comunicativa do autor desse texto? Então, qual foi a intenção do autor da tirinha? Foi o quê? Foi divertir os leitores, ok? E sétima questão, que é sobre o texto Tupã, que vocês já leram em casa. E vamos para a questão que pergunta, letra A, que pergunta sobre o texto da sétima questão, que tem como título texto, o Tupã, né? Então, que diz o seguinte, letra A: conforme vocês acabaram de ler, todos os deuses acima estão ligados a elementos da natureza. Qual é considerado o criador de tudo que existe? Então, se vocês leram direitinho, vocês observam que nós temos Tupã, Jaci, Guaraci. Então, nós temos 3 deuses, não é isso? Então, aqui tem indicando, cada deus tem a sua funçãozinha, tem o seu poderzinho. Então, nesse texto, quem é considerado o criador de tudo que existe? É quem? É Tupã, certo? Letra B, Jaci é considerada a deusa Lua. Além disso, que outras funções ela apresenta? Então, além dela ser considerada a deusa Lua, ela é o quê? Jaci é também protetora dos amantes e da reprodução, além de despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, ok? Letra C, que diz que relação de parentesco há entre Tupã e Guaraci. Hein? Qual é a relação de parentesco? Que poderes este apresenta? Então vamos lá. Guaraci é filho de Tupã e é conhecido como Deus Sol, certo? É também o guardião de quê? Das criaturas durante o dia. Então o poder dele é esse: guardião das criaturas durante o dia. A letra D, ainda sobre o texto dos deuses Tupã, Guaraci, né? Qual é a principal função comunicativa do texto lido? Então, qual é a principal função desse texto? Então, é informar o leitor os 3 principais deuses da mitologia Tupi-Guarani, certo? Não é da mitologia grega, é da mitologia Tupi-Guarani, certo? E letra E, que tipo textual predomina no texto? Relembrando, tipo textual: narrativa, descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo. Então, esse texto aqui, ele pertence a que tipo de texto? Ele é o quê? O tipo de texto é expositivo, justamente porque ele tem a função de informar, certo? Ele informa ao leitor os principais deuses, né, da mitologia Tupi-Guarani. Então, é um texto expositivo. No texto 2, que é falando sobre o presidente da República, tem a seguinte pergunta, na 8ª questão. Assinado em 1943, o texto acima, certo? É o decreto presidencial que institui o dia 19 de abril como Dia do Índio, ok? Comemorado não apenas no Brasil, mas em alguns países do continente americano, ok? Então, sobre esse texto, assinale o que é correto. Então, o que é correto sobre esse texto está na alternativa da letra B. Então, você vai marcar letra B, ok? E a 9ª questão, ainda sobre o texto, responda aos itens a seguir. Então, letra A. Podemos identificar no texto uma imposição, determinação. Transcreva o trecho em que ocorre esse direcionamento. Então, você vai tirar uma partezinha lá do texto que está indicando uma imposição, você impor algo, ok? Então, ó, a imposição ocorre no trecho principal do decreto, quando diz o seguinte: ele decreta, então, se ele decreta, ele está impondo, né? Você tem que seguir aquilo. Então, decreta, artigo 1º, é considerado Dia do Índio, a data 19 de abril, ok? Artigo 2º, revogam, certo? Revogam-se as disposições em contrário,
ok? Então você coloca como resposta a partir de decreta, está lá no finalzinho do texto. Na letra B, que tipo textual se caracteriza nesse direcionamento? Então, sempre está fazendo essa pergunta do tipo de texto. Então, que tipo de texto nós temos aí? O texto é um texto injuntivo. Gente, o que é um texto injuntivo? É justamente aquele texto que impõe, que faz com que você siga algum comando. Então, aqui ele está decretando, você tem que seguir aquele comando, certo? O texto injuntivo são justamente as receitas, as bulas, então receita culinária, aqueles manuais de instrução que sempre está pedindo para que você faça alguma coisa, siga algum comando, ok? Vamos agora para a questão 10, que é sobre esse texto 3, que diz: procura-se uma boa mulher que saiba cozinhar, limpar peixe, catar minhocas e que seja proprietária de um barco a motor. Favor enviar foto do barco e do motor. Olha só que texto interessante, não é? Então aqui pergunta sobre esse texto. O autor desse texto procurava uma mulher com uma série de qualidades, né? Entre aspas. Mas, na verdade, qual era o seu maior interesse? Era a mulher com essas qualidades? Então, fica bem claro aqui até como no formato, né, daqui da letrinha, certo? Da fonte. Então, nós temos aqui, ó, o maior interesse dele era o quê? Seu maior interesse era o barco a motor, tanto que ele pediu a foto do motor, né, do barco e do motor. Na letra B, que elementos ou recursos do texto indicam esse interesse? Então, lá no texto, o que destaca esse interesse? Então, qual é? O pedido em letras maiúsculas para a pretendente lhe enviar fotos do barco e do motor, quando, na verdade, ele deveria pedir fotos, na verdade, era da mulher, a foto dela. É isso? A próxima letra, ainda sobre o texto 3, e comparando ao texto 2, que diz, ó, os textos 2 e 3 apresentam várias diferenças do ponto de vista estrutural e social, certo? Você saberia dizer a quais gêneros eles pertencem? O texto 1 pertence a qual gênero e o texto 2 pertence o texto 3 pertence a qual gênero? Lembrando que você já sabe a diferença de tipo de texto e de gênero de texto, né? Gênero textual. Então, ó, o texto sobre o Dia do Índio, que é o texto 2, né, é um artigo da Constituição Federal. Então, é um artigo, certo? O segundo texto é o quê? É um classificado, ou seja, é um anúncio. Então, o gênero textual do texto 2 é um artigo da Constituição Federal e o gênero textual do texto 3 é o quê? É um anúncio ou então é um classificado de um jornal, certo? Letra D. Onde podemos encontrar exemplos do gênero indicado no texto 3? Então, acabei de falar, né? Anteriormente, quando eu digo classificados de jornais. Então, a gente pode encontrar onde? Nos jornais, em sites de classificados, certo? Ou nos jornais, ou em sites de classificados. Letra E. Imagine que você vai escrever um texto nesse formato, procurando algo muito valioso. O que você procuraria? Que exigências você faria? Então, aí é uma resposta pessoal. Então, o que você vai procurar, o que você vai exigir sobre, de acordo com essa procura, é com você, ok? A letra E é pessoal. Na letra F, como deveria começar o seu texto? Então, a dica é, você deve começar esse seu texto com procura-se, já que você está procurando, né? Vai para o formato procurando algo. Então, você vai iniciar seu texto com procura-se. Letra G. Que informações pessoais você deverá colocar no seu texto para que o possível vendedor entre em contato com você? Então, você deverá colocar telefone, endereço ou e-mail, certo? Então, são esses os elementos que tem que colocar. Telefone, endereço e e-mail. Na 11ª questão, vem o texto Como a Noite Apareceu, ok? Que a questão sobre como a noite apareceu começa primeiro com o vocabulário desconhecido. Que desse vocabulário desconhecido nós temos aqui Fâmulos e Tucumã, certo? O que é Fâmulos?
homens que se ocupam de prestação de trabalhos domésticos, servos, criados ou empregados. Então, essa é a definição. Para Tucumã, o que é Tucumã? Denominação comum a várias palmeiras dos gêneros Astrocarium. Então, aqui é o nome científico dessas palmeiras, certo? Astrocarium. E Bactris. Todas nativas de quê? Daqui do Brasil, ok? E na 11ª questão, então você vai marcar, ó, que está pedindo para que você marque a alternativa correta, você vai marcar a letra A. Mas primeiro você teria que responder o vocabulário desconhecido. Em seguida você marca como estão correta a letra A, ok? A 12ª questão. Como vimos em um texto, é possível identificarmos diferentes tipos textuais, certo? Pensando nisso, identifique a opção em que observamos o tipo textual injuntivo nos trechos, certo? Retirados do mito Como a Noite Aparecer. Então, você já sabe que texto injuntivo é aquele sempre que tem que ele faz com que você faça algo, lhe dá uma ordem, para que você siga um comando, certo? Então, dessas informações tiradas do texto, você vai marcar a letra E, que diz, aqui está, ó, levem. Então, tá pedindo para que você leve. Eia, não o abram. Então, não o abram. Então, pediu para que você não abrisse, deu a ordem, né? Senão, todas as coisas se perderão, ok? Nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.